Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Observador, meu nome é Fábio Pirajá, radialista capixaba, dando pitaco aqui nas notícias do Brasil e do mundo, né? E voltando mais uma vez a discutir sobre o tal inquérito das fake news, trazendo esses personagens aqui mais uma vez para a gente poder debater sobre esse assunto, já que a Carla Zambelli, que é uma das investigadas nesse inquérito lá de 2019, o inquérito número 4781, foi aberto depois que um determinado apelido, uma alcunha, apareceu naquelas investigações da Polícia Federal com relação ao mensalão, petrolão, lá atrás, né? Petrolão, né? Apareceu um tal de amigo do meu pai. Quando apareceu essa alcunha, amigo do meu pai, as investigações levaram os policiais ao nome de Dias Toffoli, advogado do PT, advogado Zé Dirceu, transplantado para a Suprema Corte Brasileira, porque era amigo do amigo de alguém, né? E assim como os outros ministros da Suprema Corte, que são ministros, juízes transplantados, né? Na verdade não são juízes, são advogados ou políticos, correligionários de partidos da esquerda, né? O único que restou, por exemplo, do governo Fernando Henrique é o Gilmar Mendes, né? De lá para cá são todos eles ministros colocados pela Dilma, Lula, Dilma, Temer, que é o Alexandre de Moraes, e André Mendonça Nunes Marques pelo Bolsonaro. O resto gente, só tem dois ministros que são da direita, que a gente poderia dizer ministros conservadores, que são Nunes Marques e André Mendonça, que aliás deu um voto muito bem colocado na semana passada com relação à responsabilização das redes sociais com relação inclusive a esse inquérito das fake news, que está dando, claro, pano para manga, porque na verdade eles querem suprimir liberdades de expressão, liberdades individuais, né, o que a gente está vendo. E quando apareceu o nome do Dias Toffoli lá atrás, que a coisa bateu no Supremo, eles, como agora, na roubalheira do INSS, que bateu no STJ, e para não bater no STF, o negócio do INSS, da roubalheira do INSS, para tudo no STJ, na segunda instância. Vamos, puxa, levaram para o STF, ninguém está falando mais nada. É bizarro. Só que nesse inquérito das fake news, né, isso tudo acabou dando em muitas prisões, muita grana, né, que foi confiscada, muitos passaportes e tudo contra a direita. Empresários, políticos, né, familiares, todo mundo da direita. Eu trouxe essa foto aqui, que é uma foto lá do Poder 360, dessa matéria de 2020. Ainda a gente vê aqui nosso príncipe, né, Luiz Felipe, aqui o Daniel Silveira, que está inelegível, preso, perdeu tudo, Carla Zambelli, que Zambelli está teoricamente foragida, está na Itália, Bia Kicis e outros, né? Gente, esse inquérito, ele, em teoria, iria investigar ameaças de morte, sequestro, até estrunfo de ministras do Supremo. Na época tinham duas ministras, né, Carmen Lúcia e a Rosa Weber, que já aposentou-se, né? E também ataques em massa, notícia falsa, que é fake news, né? Disparos em massa, que teoricamente fizeram Bolsonaro ganhar as eleições, né? Não foi a facada na barriga, não, a facada não influenciou em nada, né? E essa roubalheira do PT, de petrolão, de mensalão, né? Sindicatos envolvidos em roubalheiras. Bom, eles tiraram o cara da cadeia, colocaram o cara na presidência da República e o Brasil voltou, né? O Brasil voltou. É isso aí. E o sigilo? Muitas decisões ficaram em sigilo absoluto, né, com advogados, inclusive, sem acesso aos autos, o que é proibido por lei, né, inconstitucional, mas se chegou no Supremo e são eles que fazem e determinam essas investigações ou não, se fica em sigilo ou não. Então você vai reclamar com quem? Com o bispo? Não tem como reclamar, né?
Sei que eu vi o Paulo Figueiredo falando uma coisa interessante, gente, fim de semana. Ele falou o seguinte, que começou com os doidinhos, dois doidinhos, quem são? Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos. O Oswaldo Eustáquio, porque é um jornalista, eu diria, estriônico, né? Ele cria, ele cria aqueles textos e vai para o vídeo de forma a transformar tudo numa teoria conspiratória gigantesca que envolve vários players, né? Uma coisa meio louca assim. Tudo no underground, aí você acaba não colocando fé no que ele está dizendo, né? Apesar da gente saber hoje que muita coisa que ele colocou acabou se comprovando verdade. E o Alan dos Santos, que é desbocado. O Alan dos Santos é desbocado. Ele manda ir tomar não sei aonde, vai para PQP, ele fala, não quer nem saber. Ele tá lá dirigindo o Uber agora e manda o Alexandre de Moraes ir tomar lá onde não bate sol 3 vezes por dia, dirigindo o Uber dele. Desculpa, gente, eu tô com uma alergia, renite. Mas, aí o Paulo Figueiredo falou, começou com os dois doidinhos. Aí veio passando para um, para outro, aí foi o Guilherme Fiuza, aí foi a Jovem Pan, aí foi o Paulo Figueiredo, aí foi o Rodrigo Constantino. Aí a coisa vem, e foi um deputado, e foi o Daniel Silveira, e foi o Deltan Dallagnol, e foi a Bia Kicis, e foi não sei quem. Aí se você for enumerar, é só gente conservadora, gente. É só gente da direita. Somente, não tem ninguém da esquerda. É impressionante. Bloqueio do X durante as eleições, bloqueio de conta de Rodrigo Constantino, bloqueio de passaporte, bloqueio de conta bancária, bloqueio de ativos, só contra o pessoal da direita, gente. É bizarro o que está acontecendo. Aí eu fui enumerar aqui no Pai dos Burros, o negócio começou com Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que tiveram contas removidas das redes sociais. Na época era Twitter, Facebook, YouTube, o Rumble, que acabou saindo do Brasil, depois retornou e agora está fora do ar por conta do senhor Alexandre de Moraes. Aí a Jovem Pan foi desmontada, todo aquele jornalismo da Jovem Pan, inclusive com a ameaça de a Jovem Pan perder a sua concessão de rádio com quase 90 anos de idade. Olha só como é que é o peso do Estado, né? Como é que ele vem com uma pata de dinossáurica gigantesca assim, né? E te esmaga de um jeito que a Jovem Pan teve que fazer um acordo com a promotoria, né, para acertar a conduta. Cara, desde quando um veículo de comunicação jornalístico com quase 100 anos de idade tem que acertar conduta? Como assim, gente? Cadê a liberdade de jornalismo, a liberdade de expressão? Cadê? Eu tenho que acertar minha conduta para fazer meu jornalismo? Cara, bizarro. Aí logo depois teve o Luciano Hang, correligionário do Bolsonaro, né? Estava ajudando financeiramente, viajando com o Bolsonaro e tal, né? Apoiando mesmo. Dono da Havan. O perfil dele, o perfil do Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, e aquele envolvimento com a Jovem Pan, foi em abril de 2023. Depois, o dono da Havan foi em agosto de 2022. Perfil suspenso também. Você vê que o Luciano Hang, ele parou, tá? Ele parou. Empresário não se envolve em política, porque você fica com o telhado de vidro e é o perigo. E a política é traiçoeira. Silvio Santos falou sobre isso quando foi candidato a presidente. Começaram a ir atrás de mim, aí eu falei, vou sair. Saiu de concorrer a presidente da República lá em 89. Depois o Alan dos Santos, que foi suspenso em abril de 2021, outubro de 2021, e ele se autoexilou. Foi embora, pediu asilo nos Estados Unidos e foi embora. Aqui não está em ordem alfabética, não, mas começou, gente, com Wilson Lima e com Roberto Jefferson em 2020. O inquérito das fake news foi aberto em 2019, deixa eu ver quando foi. Foi em março de 2019. Bolsonaro tinha 3 meses que tinha assumido a presidência. Ainda se recuperando da tal da facada, que o pessoal da esquerda chama de fakeada, e que o José Dirceu falou que foi um erro que nós cometemos um ato falho, né? Aquela facada foi nosso erro, hein, Zé Dirceu? Gente, então foi isso. Deixa eu ver o que mais. Aí a suspensão do Roberto Jefferson e do Wilson Lima. Depois a Daniel Silveira, que foi em fevereiro de 2021.
né, por apologia ao AI-5, ao ato institucional número 5 de 68, que instituiu aquela linha dura lá da ditadura militar no final do governo do Castelo Branco, com o Médici, eu acho que o Castelo Branco não foi Castelo Branco, foi o outro, esqueci o nome agora. E a Ludmila Grillo, juíza, né? Ex-juíza, que também está exilada nos Estados Unidos, teve o X dela suspenso em setembro de 2022, porque criticou o STF. Daniel Silveira também criticando, e falou que ia dar umas porradas no Alexandre de Moraes. Bizarro, né? E o Monark, né, gente? O Monark lá no Flow Podcast, além de falar no Oswaldo Eustáquio, que já estava foragido no Paraguai. Aí o Alexandre de Moraes mandou suspender a conta da filha dele com 14 anos. A mesma coisa agora com a Carla Zambelli, mandando bloquear as redes sociais da mãe dela, da Carla Zambelli, e do filho dela, com 17 anos. É bizarro, né? Aí tem os parlamentares envolvidos também nesse inquérito das fake news. Eu fiz aqui um compêndio, né? Essa mega operação aconteceu em 27 de maio de 2020 contra Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Felipe Barros, Cabo Júnior Amaral, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está aqui, Douglas Garcia, Gil Diniz, Sarah Winter, Winston Lima, Bernardo Custer, Reinaldo Bianchi Júnior, o Rei Bianchi, gente, aquele humorista, tá? É bizarro, né? E outras pessoas. Luciano Hang, o dono da Smart Fit, Edgar Corona, Marcos Belízia, Otávio Facuri, e empresários que estavam conversando no WhatsApp, gente. A conversa vazou no WhatsApp, eles vão dar um golpe de Estado contra as instituições democráticas brasileiras. Então quer dizer que você no WhatsApp conversando com seus amigos, que você não gosta do STF, como agora saiu a pesquisa, né, dizendo que 16% da população brasileira gosta do STF. 16%. Aí as prisões. Daniel Silveira, que foi preso em fevereiro de 2021, condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia. Eles querem mandar um recado, né? Um recado para a direita. Fique quieto. Se você ficar quietinho, a gente não te prende. E voltando a Paulo Figueiredo, que falou então do Oswaldo Eustáquio, doidinho, Alan dos Santos, doidinho, e chegou na outra ponta agora em 2025, 8 anos e 3 meses de cadeia para um humorista, Léo Lins. Vocês veem para onde que a coisa está caminhando? E a Sarah Winter, né, que foi presa em 15 de junho de 2020, usando tornozeleira eletrônica, etc. Né? Aí teve aí os veículos de comunicação também, tá? Revista Cruzoé, o antagonista, né, em 2019, censura por uma suposta ligação entre o amigo do meu pai, o Dias Toffoli, que abriu o inquérito do fim do mundo das fake news, com a Lava Jato, né, a Odebrecht, aquela grana milionária, né, a Jovem Pan, né, que teve que reformular todo o seu quadro, mandou todo mundo embora, perdeu audiência pra caramba, perdeu credibilidade, muita credibilidade, o Jovem Pan perdeu, tá? Perdeu mesmo com isso. Outubro de 2025, porque não bancou. Brasil Paralelo também teve documentário censurado antes do lançamento. Censura prévia, que é inconstitucional. Você bloqueia um documentário antes dele ser lançado. É bizarro, né? E também as plataformas Rumble, o ex-Twitter, né? E o Telegram, que é um mensageiro de voz concorrente do WhatsApp. Né? A TV Globo proibida de mostrar documentos sobre Flávio Bolsonaro em 2020 pelo TJ do Rio de Janeiro. Aí são outras ações, né? Também censura de reportagem a GGN sobre o banco BTG Pactual, também em 2020. Aí teve outros desdobramentos desse inquérito das fake news, que continua aberto há 6 anos. Né? Tem 6 anos que esse inquérito está aberto. Os advogados não têm acesso a todos os autos, porque corre tudo em segredo de justiça. Só quem pode ver são os integrantes ali da cúpula, da alta cúpula do STF. Né? E a gente vê então que os perfis bloqueados do Alan dos Santos, Monark, Guilherme Fiuza, Carlos Zambelli, Daniel Silveira, Luciano Hang, Bia Kicis,
Revista Cruzoé, Jovem Pan, foram 200 e tantos casos diferentes, 211 ou mais, né, envolvendo censura contra jornalistas, contra deputados que não podem ser censurados. Aliás, nem jornalista nem deputado, né? Porque nós temos uma lei de imprensa muito clara com relação à liberdade de imprensa no Brasil, mas não é cumprida, pelo menos não por um lado. Por outro lado, pode censurar à vontade. A esquerda você não pode censurar, que aconteceu, por exemplo, na última eleição, 2024, na eleição de 2022 também, né, onde houve interferência do Tribunal Superior Eleitoral do primeiro para o segundo turno, houve interferência direta, que é inconstitucional, também é proibido, não pode, mas reclame com o bispo, né? Você chegou no Supremo, então você vai reclamar com quem, né? E é isso, gente, só para a gente fazer um retrospecto desse inquérito das fake news, que é o inquérito número, 4781 da Suprema Corte Brasileira, que juntamente com os financistas da esquerda woke, junto com os canais de TV, grandes jornais, emissoras de rádio também da esquerda, do jornalismo da esquerda woke brasileira, junto com o pessoal da Globo, o pessoal do Leblon, Faria Lima, o pessoal da Avenida Paulista, que acha que Bolsonaro é muito... Ai, Bolsonaro xinga muito, ele é muito chulo. Então vamos trazer o Lula de volta, porque somente o Lula pode ganhar do Bolsonaro. Tá aí, ganhou. Agora você aguenta, tá vendo? E se ele ficar até 2030, gente, aí eu não sei como é que vai ser não, né? Imagina Lula até 2030, como é que vai ser? E esse inquérito das fake news rodando sem parar, prendendo gente só da direita. O que vai acontecer com o Brasil? Venezuela. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.